E nós, hoje, do Vitrine Social e Saúde, nós temos o imenso prazer de receber uma pessoa que tem a capacidade de fazer você enxergar o mundo de uma forma diferente, de onde você está, com quem você está falando e aonde você quer chegar. Ele é o Gilvan. Hoje ele é especialista em network, presidente do Rotary. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse bate-papo aqui que talvez vai conversar diretamente com você. Boa noite, Gilvan. Muito obrigada por Eu estar aqui quem conosco. agradeço a você, Ina. Primeiro, eu quero agradecer a toda a sua audiência e dizer que é um prazer enorme estar conversando com você. E o mais importante, a forma que você aborda os assuntos, elas são muito simples, mas bem objetivos. Então, meus parabéns. Obrigada. E vamos lá, hein? Porque a gente Vamos, não vamos sim. pode perder tempo aqui, porque as pessoas estão sedentas para conhecer essa pessoa que eu falei. Me fala, por que que você se especializou em network? Porque afinal de contas foi isso que também conquistou minha atenção. Ina, você, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe pregar um botão? Um botão. Ó, para pregar um botão, você tem que pegar o botão, a linha, a agulha, colocar a linha dentro da agulha e pregar o botão. Faltou alguma coisa? Ah, cadê a camisa? Não, eu tenho a Tá a camisa aqui, ó. camisa? Tá, faltou alguma coisa? Não, acho que Faltou o não. nó. O O nó nozinho na ponta da linha faz toda a diferença. fez com que a linha não passasse várias vezes. Network é isso. Network é você saber o momento de você colocar a linha e o momento de você botar um nozinho na linha. Então as pessoas, muitas vezes, elas conhecem pessoas, mas elas esquecem de ser pessoas. Elas querem muitas vezes fazerem que estão em um palco e serem vistas e não participativas. Então eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a estudar sobre como você melhor se relacionar sobre sua rede de relacionamento. E nisso me vieram três grandes itens a serem comentados. O primeiro é que network baseia-se em você ir para um evento. Você vai querer conhecer novas pessoas? Quero. Ah, então vou fazer network. Legal. Você vai para um evento e você vai encontrar amigos? Vou. Você vai ficar perto dos seus amigos? Vou. Então você não está fazendo network, você está fazendo um happy hour. Você está tendo um encontro com os amigos. E o terceiro item, que as pessoas muitas vezes esquecem, mas praticam com muita facilidade, é o que nós chamamos de not work. É a forma de destruir o relacionamento. Vamos dar um exemplo. Ser educado é quase uma condição normal no dia a dia. Mas se Sim. você tratar mal alguém, você acaba gerando network. Não, not work. Você vai fazer com que aquela pessoa se distancie. Uhum. Você chega numa mesa de bar e olha para o garçom e diz assim: ô, oh, aí a pessoa vai te sentir agradável Não. ou vai sentir como se estivesse sendo desprezada. Sim. Mas se você chega para o garçom e diz assim: ô, oh, garçom, ele não sabe o que é com ele. Mas se você chega para cá, a pessoa, o garçom se aproxima e você diz assim: como é o seu nome? E ele diz: meu nome é Pedro. Pedro, você me traz o cardápio? Pedro vai te tratar da mesma forma que você está tratando, com dignidade. E na hora que você chegar para Pedro, quer dizer, Pedro, me diz uma coisa, tá aqui, qual é a melhor sua sugestão? Então, na hora que ele se sente fazendo parte daquele ambiente, você vai ser muito bem tratado. Só que você quer ali ser bem tratado naquele momento, você não está fazendo network, você está tendo um bom relacionamento. Para você fazer network, você tem que fazer com que haja um contato depois daquele momento. Então você tem que saber como você tem que ter o segundo passo.
Tanto é que eu comecei a praticar isso tanto que algumas pessoas chegaram para mim e pediram para fazer um infoproduto. Eu acabei fazendo um infoproduto. Chama-se O Mapa do Network, a arte de conectar pessoas. Porque as pessoas acreditam que quem manda na conversa é quem fala. A grande maioria pensa assim, mas quem manda na conversa é quem escuta. Quem fala só pode se preocupar com duas coisas: estar falando o que sabe, para não ficar numa situação desconfortável, e motivar quem está escutando a ter interesse em saber mais. Então foi por isso que eu me especializei em network. Porque tudo hoje na vida é network. Então, quem manda na conversa é quem ouve. Isso mesmo. Porque a gente até passa o dedinho ali, se o assunto não interessou, É claro. Veja, pronto. eu posso estar falando uma coisa aqui, e se eu não fizer com que isso que eu estou falando, ele seja interessante para você, você acabou de ficar dispersa. E na hora que você fica dispersa, trazer você novamente para a conversa é mais ou menos assim. Você dificilmente tem uma segunda chance de fazer uma primeira boa impressão. Você consegue, mas são fatores muito, muito delicados. A pessoa que você vai dar essa oportunidade é que está precisando de você. Então, lembre-se sempre, ser educado é importante. É o comum. É, mas o diferencial é você tratar bem de coração. Certa vez, chegaram para mim e disseram assim: Gilvan, você não pode misturar a comida no prato. Eu disse, mas qual vai ser a diferença? Ó, eu misturar aqui, quando eu comer, vai estar misturado. Eu disse, não. Aí a pessoa chegou para mim e ainda disse assim: a educação, a etiqueta diz que você tem que separar as comidas. Mas aí, há um dia, eu encontrei com uma nutricionista. E não foi nada por acaso, não foi nada programado. E aí eu cheguei para ela e disse: mas como é que a gente pode melhor absorver os nutrientes da comida? Ela disse: olha, Gilvan, no processo digestivo, você tem algumas etapas. Você tem a etapa que você vai colocar a comida na boca, a etapa que você vai mastigar a comida para que você tenha melhor, assim, consiga ter acesso à parte interna. E depois você vai ter os sucos, você vai ter as enzimas, você vai ter todo um processo que vai melhor tirar. Se você mistura isso, você vai poder comprometer as enzimas que vão tirar o melhor absorver. Então veja, é mais fácil dizer que é etiqueta, eu separe para não misturar, do que eu explicar sobre suco gástrico, sobre enzimas, sobre mastigação. Concorda? Sim. Então, mas no momento que eu entendi, me veio aquela lembrança. A ignorância é uma dádiva. Enquanto você não sabe, tá tudo bem. Na hora que você sabe, você tem a escolha. Porque plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Tá conseguindo entender essa ação? Sim, Então eu comecei a ver que se eu ensinasse as pessoas a fazer um bom network, elas poderiam ter melhor condições de como as enzimas, saber as enzimas certas que tem que fazer aquilo. Então, nesse material que criamos, eu mostro que network é por estratégia. Você está chocado? Network é estratégia. Pura estratégia. Pura estratégia. E você tem estratégia até quando você chega no local. Você tem estratégia de onde você senta. Você tem estratégia de onde você se posiciona. Tem um mapeamento ali do Todo. network ali. Isso, por E isso. nesse infoproduto você ensina É, esse mapeamento. porque aí a gente colocou o nome, o mapa do network. A arte de conectar pessoas. Então, veja, vamos usar as nossas pessoas como exemplos. Tudo bem? Tudo. Vê, ó. Fomos para um evento, não sentamos Nem próximos, perto. não sentamos próximos.
tivemos, depois do evento, a oportunidade de participar de um coffee break, de uma área que tinha alimentação, um coffee break, e do coffee break começamos a conversar. Primeiro item do network, você tem que ser generalista, porque você vai encontrar vários tipos de pessoas. E quando você encontra vários tipos de pessoas, você vai ter vários tipos de assunto. Sim. Se você só falar do assunto que você tem aquela capacidade e é especialista, para aquela outra pessoa. Lembra que eu disse que quem manda na conversa é a pessoa? Uhum. Vai ser um saco. A gente teve a oportunidade aqui, a gente estava aqui no estúdio, e eu tive a oportunidade de mostrar que o item, o assunto mais agradável para você conversar com uma pessoa que você não conhece é um assunto simples. E você viu, você presenciou. É um bate-papo normal. E o bate-papo, se a gente pudesse estender, eu ia conhecer muito mais dele. Mas você tem que ser genuíno. Você tem que prestar atenção para que você possa absorver e aquela conversa seja uma conversa natural. Então, isso eu me especializei. E as pessoas, muitas vezes, elas são invisíveis. Vê, você conhece alguém que já comentou com você: olha, Ina, eu não sou visto, ou eu sou experiente, eu tenho capacidade, mas a oportunidade as pessoas esquecem de mim. E eu vejo muitas vezes pessoas com menos capacidade, com uma condição que até foram meus alunos, e não foram alunos que foram referência, não, conseguem ser vistos, chamados para encontros, conseguem fazer com que tenham oportunidade. Às vezes o pessoal até liga para eles, convidando. Você já viu algumas pessoas reclamando? Já vi. Essas pessoas são vistas como invisíveis. São capazes, mas são invisíveis. Ah, mas elas são invisíveis, eu vou te explicar, Giovana, porque são tímidas. Não. Elas são invisíveis, independente de ser tímida ou não tímida. Ela é extrovertida, mas continua sendo invisível. Ela muitas vezes não consegue mostrar que são capazes porque elas não fazem uma forma de tornar visível e tornar referência. Isso tem muito a ver com network. E aí a gente começou a mostrar às pessoas que não é simplesmente você conhecer pessoas. Olha, existem 3 informações que eu vou dizer para você que as pessoas às vezes fazem por equívoco, e fazem que o network dela não sejam boas. Primeiro, eu vou dizer as que estão equivocadas. Certo. E depois eu vou fazer a correção de cada uma dessas. Você chega para a pessoa e diz assim: você conhece muita gente? Gilvan, eu conheço Deus e o mundo. Então, elas pensam por conhecer muita gente, elas fazem um bom network. Isso é errado, tá? Eu estou dizendo os erros para depois dizer os acertos. Segunda coisa, Gilvan, todo mundo sabe que eu faço isso. Então, elas acreditam que a vida é uma fotografia. Ela tirar uma foto e a vida é um filme. Todo dia tem um capítulo novo. E a terceira coisa, as pessoas, Giovanni, todo mundo sabe os meus contatos. As pessoas também fazem, esquecem que os números de telefone mudam, os e-mails mudam. Um dia desse eu estava falando com uma pessoa e eu disse: olha, você colocou um e-mail que ele vai ser um e-mail muito complexo. Aí ele disse: como assim? Ele tem uma função, e nessa função ele já está há mais de 30 anos. E ele colocou as iniciais do cargo dele da função. Então, imagine que para quem não sabe. Então, só que quando ele sair dessa função, ele vai estar sempre vinculado. No dia que ele mudar, vai ser estranho. Eu fui uma vez abrir uma empresa e a pessoa que chegou para mim disse: se você colocar o nome da sua empresa que não tenha a condição de vender
você está usando o seu nome errado. Se você vincular o seu nome a você, você não consegue vender a empresa. Você nunca tem pensado nisso. A gente tem que fazer as coisas, mas não ter o sentimento de De ser posse, eterno. É, né? a gente tem que ter o sentimento que acabou aquele ciclo e aquele ciclo pode ser naturalmente em começar outro. Então as pessoas têm esse primeiro erro. E como é que você conserta? Primeiro erro, eu disse, é as pessoas que dizem que conhecem muita gente. Não. Network é a quantidade de pessoas que te conhecem. Não é que você Não é conhece. que eu conheço. Não. Que lhe conhece. Opa, a Ina faz isso. Ah, então ela te Eu conhece. conheço. Isso Uhum. mesmo. Então, primeiro. Segundo, que sabe o que você faz atualmente. Olha, Gilvan, como assim? Quantas pessoas, existe um termo chamado pivotar. Pivotar é o seguinte, eu estou andando, eu sou médico. Não vou usar o termo médico. Eu sou vendedor. Eu sou um vendedor, tá certo? Em um determinado momento eu me apaixonei e eu gosto agora de fazer arquitetura. Então, olha, eu trabalhava numa empresa que trabalhava com a parte de vendas, de decoração, e eu gostei tanto que eu deixei de ser um vendedor de equipamentos de decoração e agora eu sou um arquiteto. Veja, eu pivotei, eu mudei. Sim. Eu mudei. Isso chama-se, no mundo das startups, é pivotar. Então eu mudei. Então eu preciso que as pessoas saibam, atualizado, o que eu faço. Tá certo? E a terceira coisa, da mesma forma que eu preciso atualizar do que eu faço, eu também preciso que as pessoas tenham meus contatos atualizados. Vou dar um exemplo. Isso aqui é meu cartão. Certo. Esse cartão aqui, esse, deve ter mais ou menos uns 6 meses que eu fiz. Tudo bem? Uhum. Vou lê-lo. Pegar aqui, vou ler. Esse é meu cartão atual. Vê, ele é diferente. Ele Sim. tem aqui novidades. Ele tem uma Isso. série de coisas. O que a gente fez? Nós desenvolvemos uma plataforma que chama-se Tagify, que ela consegue manter a mesma imagem do QR Code, mas consegue atualizar as informações. Entendi. E aí, a gente começou a ver, não, mas eu não leio o QR Code, não, ele é um cartão que você coloca aqui e você lê também aqui, ó. Então ele vai ler o meu cartão. Então a gente começou a ver que precisou desenvolver determinadas coisas, mas Gilvan, meu cartão é de papel. Sim, mas você pode botar um QR Code Pode. que direciona para uma tecnologia nova, para que você tenha sempre as pessoas atualizadas. Vamos dar exemplo. Eu gosto de muitas vezes dar exemplo porque fica mais fácil. Será que você conhece alguém que trabalhava numa empresa com uma determinada função, ó, uma função, e ele foi para outra empresa com a mesma função? Então, veja, ele só mudou de De empresa. empresa. Uhum. Então, ele era um comercial nessa empresa e foi para uma outra empresa que antes era concorrente, mas agora virou a empresa principal. Certo. E ele usava o telefone Da da empresa. empresa Antiga. antiga. Quando ele saiu para cá, ele Perdeu o contato. não perdeu? Perdeu. Sério que perdeu? Ó, imagine que eu tenho um cartão da empresa antiga. Eu li. Apareceu o cartão da empresa nova. Sim. Então, essa tecnologia foi baseada para apoiar esse tipo de coisa. Fazer com que as pessoas não Não te precisem esqueçam, né? perder o cartão, porque o QR Code do cartão é do meu cartão, não é do cartão da empresa De A, nenhuma B ou C. empresa. Porque eu estou sendo, para você, diz assim, não, eu não falo com o vendedor, eu falo com o Gilvan. Eu não falo com a pessoa lá, o cartão que eu tenho é de fulano. Fulano é que me atende. Então, a gente começou a ver que as pessoas precisam ser orientadas.
E aí foi quando nós nos especializamos em mostrar como você faz um contato, fazer com que as pessoas possam se manter sempre soprando a brasa. Atualizado, né? Porque, veja, imagine que eu tenho uma madeira aqui, botei fogo, está pegando fogo aqui. Esse fogo vai acabar, mas vai ficar a brasa. O fogo não volta Sim, enquanto ele não vira carvão. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente orienta as pessoas a soprar a brasa. E como é que você sopra a brasa? Mandando feliz aniversário. Não é bom? Olha, você está mandando só um feliz aniversário. sim. Dia das Mães. Opa, feliz Dia das Mães. Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais. Natal, feliz Natal. Se eu consigo falar com você com frequência, você não vai se assustar no dia que eu entrar em contato com você Sim. para falar de alguma coisa. Nós mostramos nesse material uma técnica chamada relógio profissional. Eu pego um relógio 9, 12, 3 e 6. E eu explico nesse relógio qual é o melhor momento para você fazer networking. Eu mostro que as pessoas, elas precisam fazer networking de uma forma objetiva. Você faz networking ou porque você está querendo uma ascensão profissional. Uhum. Você faz networking porque você está querendo um relacionamento social. Você faz network para que você veja um desenvolvimento pessoal. Você tem que ter um objetivo. Alice, ela foi muito feliz quando o gatinho olhou para ela e disse assim: qualquer caminho serve se você não sabe para onde quer chegar. Se não tem escolha, né? Se Vai você ser não escolhido. sabe, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer pessoa te leva. Então, mas as pessoas dizem assim: Gilvan, em que momento da vida eu devo começar a fazer network? Se você pensou nessa pergunta, vou dizer para você: parabéns. Então, vou dizer para você qual é o melhor momento para você começar a fazer network. Na hora que você começa a andar, começa a falar, porque você está fazendo network com o seu amiguinho, você está fazendo seu network na hora que você pensar. Teve consciência, consegue falar, consegue, faz network. Network é uma coisa natural do ser humano? Natural, porque a gente fala muito na palavra network, mas é relacionamento. Vamos esquecer o inglês. É relacionamento. Vou dar um exemplo para você aqui prático. Imagine um garoto de 8 anos. Uhum. Conseguiu imaginar Sim, que joga bola? sim. Conseguiu imaginar Nós estávamos com um aqui agora. Você viu? O Henrique. o Henrique, não é não? Isso. O Henrique, ele é tímido ou ele é extrovertido? Ah, ele é bem extrovertido. Não é extrovertido? Sim. Ele é Comunica bem. apaixonado por futebol. Sim. Mas quando ele foi falar comigo, eu estava na presença do Elias, ele não foi só falar de futebol. Ele foi falar da escola de futebol que o pai dele desenvolve. Ele estava falando só dele? Não. Ele me fez ter curiosidade de conhecer o projeto social do pai. Porque, como você me disse, eu estou presidente do Rotary Club Uberaba. E o Rotary é uma instituição voltada para o terceiro setor, voltada para o social. E o projeto dele me interessou em conhecer mais. E eu fiquei encantado quando ele disse que o projeto dele está na periferia. Sim. Porque muitas vezes a dificuldade de locomoção torna, assim, proibitivo a pessoa ter aquela oportunidade no dia a dia, conviver com a oportunidade. Você acha que ele falou, o Henrique,
que só gosta de futebol, ou ele fez um network de ganha-ganha mostrando outras pessoas. Percebeu que ele fez eu ter interesse em Uhum. conhecer mais? Sim. Isso é criar relacionamentos. E aí eu fui falar com o pai dele. E agora eu sei. Vou pegar o caso do Henrique para você entender, que Aham, aí você está sim, sim. bem assim tranquilo. Eu fui falar com o pai do Henrique, o Léo. Tô errado? Não, Beleza. O isso Léo. mesmo, Léo Mineiro. Beleza? E o Léo disse onde é que eles fazem. Mas como é que eu poderia falar com o Léo se eu não tivesse o WhatsApp dele? Eu tinha que ter alguma coisa para falar com ele. Sim, Concorda? sim. Então eu cheguei pro Léo e disse assim: seu telefone lê QR Code? Se lê. Você se incomoda de ler esse aqui? Aí ele não. Aí ele leu, apareceu o meu cartão. Eu disse: manda um zap para mim. Ele clicou aqui e mandou um zap para mim. Agora, vamos falar do ciclo. Eu tive o interesse de conhecer mais. Uhum. Eu consegui despertar em mim a curiosidade de querer mais. Mas agora eu sei que eu posso falar com a pessoa na qual me fez eu ter esse interesse. Eu fiz network. E de forma natural. Hoje eu faço isso de forma tão natural que as pessoas falaram tanto que aí eu comecei a dar mentoria, consultoria, palestra, desenvolver produtos. Teve agora, fui convidado para participar de um livro chamado O Mapa do Negócio. E me convidaram para eu escrever o capítulo voltado para network. Porque você só faz negócio com pessoas. Sim. Engana-se todo aquele que pensa que você faz negócio com CNPJ. Você só faz negócio com CPF. Você só faz negócio com pessoas. Aí a pessoa diz: não faz assim. Faz. As empresas, como os países, eles têm aliados. Uhum. Eles não têm amigos. As pessoas têm amigos. As empresas têm um ecossistema que ele trabalha. Se você vende esse copo, esse cálice, e eu vendo esse cálice, você vende esse cálice, e uma terceira pessoa vai comprar, vai dizer o seguinte: é o mesmo cálice? É. Tem certeza? Tem, mesmo cálice. Ah, beleza. Custa 1.000 e custa 800. Ele vai comprar por qual? Se for pelo preço, 800. Claro, é o mesmo produto. Sim. Ninguém está questionando a qualidade. A qualidade é a mesma. A O especificação produto é a é o mesma. mesmo. O produto é o mesmo. Você vai procurar um livro na internet. Aquele mesmo livro, num site, custa R$ 100. Aí você vai em outro site, custa 50. Você vai comprar em qual? No 50. 50. É o mesmo livro? Sim. É. Beleza. Tá aqui. Então, as pessoas, elas necessitam dizer o seguinte: tá bom, eu vou fazer isso porque tem um propósito. Agora vamos falar sobre propósito. Vamos lá. Eu chego para você e digo assim: olha, eu estou vendendo esse cálice aqui, que custa 1.000. Custa 1.000. O seu custa 900 ou 800. Só que com esse 1.000 aqui, eu direciono 20% para uma ação social. Você vai comprar de qual? Se for uma empresa que Que é a pensa empresa. nisso, Não, né? veja, agora a gente está usando uma empresa, a gente deixou do conceito de preço. Sim. A empresa diz assim: eu tenho uma visão social. Isso. Se a empresa Ela tem, vai ela vai olhar e diz assim: comprar dele. você é social mesmo? Sou. Você faz com que isso de fato Chegue. chegue lá? Faço. Tem aqui como vai? Aí ela vai dizer: eu vou te comprar nesse. O Rotary, ele é a ponte que liga as empresas às pessoas que precisam.
Então, quando eu falo de Rotary, meus olhos brilham, porque eu estou falando de ser social. Eu estou presidente de uma ONG chamada AIFAS, Associação Ivanete Falcão Amor Solidário, que nós doamos cordões de girassol, quebra-cabeça, mãe de autista, pai de autista, avó de autista, mas não é de graça. Nós doamos, olha as palavras. Nós doamos cordões para tornar visíveis a invisibilidade de autistas, de pessoas que são TDAH, de pessoas que têm algum tipo de transtorno. Porque a sociedade precisa ser com a visão de equidade e não de igualdade. Tornar as coisas iguais não é justo. Usar a equidade é. Sim. Mas só que esses cordões, eles são comprados. São comprados por quem? Pela empresa. A empresa vai lá, compra o cordão, manda fazer, me entrega o cordão. E a ONG vai lá e distribui. Aí a pessoa que recebe diz, mas é de boa qualidade. Só porque você recebeu uma doação não pode ser. Nós tivemos o maior exemplo quando nós tivemos todo aquele processo da enchente do Rio Grande do Sul, e que as pessoas dizem assim, tem pessoas que doam e tem pessoas que mandam lixo para a gente. As pessoas pensam que doar, você é se desfazer de algo que você não quer e não presta. Não, é de se desfazer de uma coisa que você usaria, mas você hoje está não se vê, desprendendo. Você está se desprendendo. Esse conceito é muito forte. Então, quando a gente está falando sobre o lado social, aí você começa a ver que as pessoas, muitas vezes, perdem a oportunidade de serem mais sociais porque elas não têm uma formação de ter interagindo melhor. Porque as pessoas têm que lembrar que eu tenho somente 7 segundos para despertar em você o interesse de prestar atenção em mim. E hoje nós concorremos com as telas, nós concorremos com os ruídos, nós concorremos com a série de efeitos que estão no nosso ambiente e eu tenho que ter a atenção. E quando a gente fala de network só funciona se você estiver na frente das pessoas. Engana-se quem pensa nisso. Network funciona quando você desperta na outra pessoa alguns sentimentos. O sentimento de verdade, o sentimento de você ser doador, de preocupação com o outro sucesso. Então tem gente que em determinados momentos só quer ser escutada. Ela não quer a sua opinião. Ela só quer que você escute ela. Então, o mix que você tem no dia a dia é combinar a habilidade que você tem em querer que as pessoas te tratem para você praticar aquilo com os outros. Essa balança é o grande desafio. E é a convivência. Certa vez um colega meu disse assim, Gilvan, você sabe o que é que engorda? Eu disse, não. E olha, eu era pesado. Disse, é a quantidade de sal e açúcar. Eu disse, e se a gente tira o sal e o açúcar? Aí vira isopor, não tem gosto. Então tudo na vida tem o sal e o açúcar. Essa dosagem é o tempero. Então, network, você não pode falar de você. Você tem que falar de algo que tem um propósito para aquelas pessoas. Enquanto você vê que o líder não sabe ser liderado, ele é só chefe. Ele não é líder. Eu estava conversando isso na sala de espera aqui. E essa é uma realidade. Então, esse é um assunto que eu me encanto. E me coloco à sua disposição para querer responder e esclarecer qualquer outra pergunta sua.
Pode perguntar. E nós temos muito assunto para Por conversar, favor, porque sinta-se à vontade. esse daqui, gente, tem conhecimento para dar e vender, viu? E ele busca conhecimento nas pessoas ainda. Mas falando do network, Sim. as pessoas às vezes ficam pensando que ela tem que se relacionar com todo mundo. E você tem que ter um relacionamento. A gente falou de estratégia ali, de saber o propósito. Você direciona isso? Tem como a gente direcionar isso? Porque a gente está num ambiente onde tem 300 pessoas ali. Eu não posso relacionar com todo mundo, não vou conseguir. Como que eu faço essa seleção? Ina, a sua pergunta é uma pergunta que é muito, muito usual, porque é importantíssimo isso. Quando você vai num local, e vamos usar esse número que você colocou, 300, você não vai conseguir falar com 300. Você tem que dividir. Aí onde está a sua estratégia. A sua estratégia é o quê? Eu quero fazer uma relação, um contato que seja contínuo, que haja um day after, um dia seguinte. Se eu começo a pedir telefone de todo mundo, cartão de todo mundo, eu sou um caçador. Você vai se sentir desconfortável. Porque como eu sou um caçador, eu quero quantidade. Então eu quero pegar o seu cartão, eu quero pegar o outro cartão, eu quero pegar o outro cartão. E eu não dei a oportunidade de você mostrar o valor que tem. E eu não valorizei o seu cartão. Eu não valorizei a oportunidade. Um dos maiores equívocos, na minha visão, que algumas empresas fazem, é o seguinte. Chega numa festa e você encontra o cartão do buffet. Já foi isso em alguma festa de formatura? E lá na mesa da Sim, festa tem um cartão do buffet? tem. Gilvan, certa vez, foi para um evento em uma determinada cidade, e eu cheguei lá com vários cartões. E o que é que eu fiz? Distribuiu. Distribuí. Ó, eu me senti como fosse uma impressora. Tá? No final do evento, por alguma casualidade, eu não saí logo. Eu fiquei até o fim. E eu fiquei olhando a mesa. Eu vi que a garrafinha que o pessoal deu de brinde não estava lá, mas o meu cartão estava. E aí eu fui lá pegar os meus cartões de volta. Passou recolhendo. Para ser recolhido. Eu disse, onde é que eu errei? Onde é que eu errei? Eu vi que eu só posso entregar algo para você se você tiver, de fato, interesse. Percebe? Uhum. Se eu não tiver essa estratégia, meu cartão vai ficar na mesa. Ah, Gilvan, a garrafinha, o brindezinho ficou na mesa? Não, o brindezinho foi. Meu cartão ficou. Ah, então eu tenho que dar brinde para as pessoas? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que entregar para a pessoa algo que ela tem interesse em ter um dia seguinte. Existem várias técnicas que eu vejo que são interessantes. E a gente começou a pegar cada técnica dessa e destrinchar ela como estratégias de cada caso é um estudo. Cada caso não é um caso. Cada caso é um estudo que você tem que estudar, identificar se deu certo, identificar por que não deu certo. Se deu certo, vamos entender por que deu certo. Porque fazer o errado e dar certo não quer dizer que o errado é certo.
Foi uma mera casualidade. Percebe? Sim. Então você não tem consciência daquilo que está fazendo. Então, só para dizer a você, você escolhe. Você escolhe literalmente. Tá certo? A Quem gente. eu quero, na hora que você chegou lá dos 300, você escolhe, você olha. Então você chega primeiro, você nunca chega Em cima depois. do horário. Você não chega em cima do horário. Você chega antes para analisar o fluxo do ambiente. O ambiente tem um fluxo, as pessoas entram por aquela porta. Será melhor eu sentar no meio ou sentar na ponta? Será melhor eu sentar na frente ou sentar atrás? Você vai para uma palestra. Você vai para uma palestra do tipo treinamento. Na sua visão, é melhor eu sentar. Porque a primeira fila, normalmente, é uma fila muito difícil. Porque quem está falando, às vezes ele não tem um espaço e ele só começa a ver da segunda fila para frente. Uhum. Então, naquele espaço, ficar na segunda fila, na primeira fila, não é bom. Não é Não o é ideal. recomendável. Ficar na segunda é. Aí você viu que a segunda, ficar do lado direito ou do lado esquerdo. A porta entra onde? A saída é por aqui, então eu vou ficar naquele lado. Então você tem que fazer uma análise. Todo dia, eu posto no meu WhatsApp, no stories do meu WhatsApp, no meu story do meu Instagram, que é gilvan.falcão, eu posto uma mensagem do network. Tá certo? Uhum. Domingo passado, eu postei com um tabuleiro de xadrez. Eu vi você Né? falando da Tabuleiro de rainha, xadrez. né? Isso, o da rainha eu postei hoje. Né? Então, eu peguei o tabuleiro de xadrez e disse aqui, essa área aqui, eu vou explicar ela na visão do network. Os peões são 8. Mas você pode sair com os cavalos. É estratégia. Tem gente que não valoriza os peões. Mas o peão é a única peça do jogo que, quando chega no outro lado, ele pode ser qualquer peça, exceto o rei. Então, vou fazer uma pergunta para você. Vou fazer uma pergunta para aquele seu LinkedIn. LinkedIn é uma rede profissional. Uhum. Então, você aceitaria no seu LinkedIn a solicitação de conexão de um motorista? Ele é motorista. Você aceitaria? O cara pediu, quero conectar, fazer parte da sua rede de contatos. Aí você foi ver lá e viu assim, motorista. Você aceitaria? Sim. Sim, né? Sim. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, me fizeram essa pergunta. E eu disse, não. Veja como eu evoluí. Aí a pessoa olhou para mim e disse assim, vou refazer a pergunta. Se refaça. Você aceitaria a conexão de um motorista que ele é o motorista particular do presidente de um banco de sucesso e que quando o motorista, o presidente desce estressado, ele senta lá no banco do motorista, senta no banco do carro e diz assim, fulano, me leva para um bar que eu estou precisando tomar uma pinga. Com todo respeito. Eu disse, esse aí Esse eu aceito. e esse influencia a decisão, muitas vezes, Isso é só hipotético. E aí eu disse, isso eu aceito. Ele disse, qual é a diferença? Os dois são motoristas. E isso me fez uma mudança de chave. Eu comecei a aceitar todo mundo no meu LinkedIn. Peões e figuras. As pessoas, muitas vezes, esquecem do poder posicional. Que o poder posicional é um flash. O poder pessoal é uma característica. Ela pode estar peão naquele momento, mas ela pode ser o rei
em uma outra jogada. E aí eu comecei a explicar os peões. Depois eu fui explicar os cavalos. Um adendo. Você falou assim que ele tá peão aqui no momento e Mas pode quando se chega lá no tornar outro lado, pode ser a rainha. o rei ou a O rainha. rei não, só a Só a rainha. rainha, né? Pode ser a rainha, pode ser a torre, pode ser o bispo, tá certo? O Mas isso cavalo. é toda a Mas circunstância da vida por causa do claro, conhecimento, mas ele né? vai lá, ele Vai. tem que lutar, ó, ele tem que lutar contra o outro peãozinho lá, ele tem que lutar contra a rainha, ele tem que lutar contra o cavalo, contra a torre, contra o bispo, contra todo mundo. Ele luta. Quando ele chega lá, ele merece. Sim. A sua história é um fato que você sabe disso. A resiliência das pessoas, ela está naquela capacidade de quanto mais você tem a consciência de se levantar. Porque todo dia alguma coisa vai lhe derrubar. No dia que você parar de ter a vontade de levantar, aí a situação é um pouco mais delicada. Então eu comecei a mostrar essas analogias lúdicas para que as pessoas pudessem se ver dentro daquela visão. E quando eu começo a fazer isso, eu encontro pessoas que me fazem muitas perguntas. Mas, Gilvan, eu estou me aproximando de fulano e ele não gosta. Não insista. Não aproxima. Não. Você, O relacionamento acabou ali. naquele momento, você é invisível para ele. Eu estava comentando com Elias que existem 3 tipos de pessoas. Pessoas que são pares. Nós somos pares. Pessoas que elas estão de uma situação que ela está em respeito ou alguma necessidade. E a situação que você está em respeito e necessidade. Então, como montar essa estratégia? Tudo tem que ter um propósito. Por que você está fazendo aquilo? Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Então, network não é, de novo, criar uma rede de relacionamento não é simplesmente colecionar cartões, nem seguidores no seu Instagram. Então você encontra muitas vezes que a pessoa tem zilhões de seguidores, aí você vê uma postagem dela, não tem nem 0,3% de nada. A interação, você nas suas redes sociais, você tem que ter uma consciência. Eu recomendo que sempre coloquem, quando você tem um podcast ou um vídeo, coloque um QR Code para que as pessoas possam facilitar, porque as pessoas são preguiçosas. Eu sou preguiçoso. Uhum. Enquanto o QR Code facilitou aquilo que a preguiça Você não tem que ir lá faz. pesquisar, né? Claro, vai ver, o telefone hoje ajuda, antigamente não. Antigamente você tinha que ter um programa, se era grátis ou era pago, para ler o QR Code, para não sei o que lá. Hoje, a câmera lê, o telefone, ele lê NFC. Esse cartão NFC aqui, ele está com um Tagify que faz... Hoje eu estou querendo meu cartão, mas amanhã na apresentação, se eu botar um QR Code dizer que eu quero fazer um grupo do WhatsApp, eu faço um grupo do WhatsApp. Então, essa flexibilidade é o que faz na hora. Me veio agora uma lembrança. Teve um evento aqui na cidade de Uberlândia chamado Collab. Uhum. Collab. Eu peguei o crachá, peguei uma etiqueta que eu tenho, botei no meu crachá. E na etiqueta, essa etiqueta foi configurada, esse tag foi configurado para dizer assim, clique aqui porque o cartão está desatualizado. Foi feito assim, Uhum. tá certo? E a pessoa quando clica, ele vai para o meu cartão atual. Aí quando clica no meu cartão atual, eu digo assim, olha, verifica se está funcionando o Zap. Eu fechei 3 negócios só mostrando isso. Porque uma pessoa olhou e disse assim, Gilvan, o meu maior desespero é quando eu boto um QR Code no meu produto ou no meu flyer e vou panfletar e quando aquele QR Code quebra, porque as pessoas muitas vezes botam um QR Code que
que é grátis, mas quebra, Uhum. eu perdi todo o material. Então, se você não garantir as pessoas falarem com você depois, ou você com elas, você só tem a oportunidade de ter um contato. Ó, não é nem classificado como happy hour porque você não conhecia. Não é um network que você está fazendo que você não consegue fechar. Foi um contato. Não é nem classificado. É, perdeu tempo. E dinheiro. Perdeu tempo e dinheiro. Perdeu tempo e dinheiro. Tá certo?